Dica número 12, vamos falar da estrutura dos arcanos maiores do tarô. Os arcanos maiores do tarô, eles são um conjunto de cartas que a gente chama de mistérios maiores. A palavra arcano significa mistério. Então esses mistérios maiores, eles são 22. Existe uma estrutura básica deles, né? Que vem do arcano 1, vai do arcano 1 até o arcano 21, ou seja, do mago até o mundo. Tendo no meio deles, né, em qualquer parte, inclusive nos arcanos menores, um arcano sem número, ou um arcano 0, ou o arcano 22, que é o louco, que é quem faz uma jornada, quem percorre uma jornada por aí. O louco, ele é considerado um arcano maior também. Então, pra gente falar que a gente tá falando de um tarô, né, pra gente admitir isso é um tarô, ele precisa ter essa estrutura, ele precisa ter 22 arcanos maiores. Agora, os nomes desses arcanos pode mudar, tá? A imagem, a simbologia também pode mudar. Ué, como assim, Lua? Pode mudar porque a simbologia pode se beber da fonte original, que a gente tem como original do tarô, que é uma imagem, uma iconografia medieval, ou não. Então, a gente tem uma série de classificações dos decks de tarô. Então, os decks, só em linhas gerais, né? Os decks clássicos, por exemplo, eles vão beber dessa simbologia bastante medieval, porque é clássico. Claro, tem decks que são decks contemporâneos, decks modernos, que também bebem dessa simbologia com algumas inserções. Tem decks que são decks que a gente pode chamar de transculturais, em que eles vão pegar simbologias bebendo de outros saberes, como um exemplo deles, o tarô mitológico, obras de arte, que aí se faz uma correlação com os arcanos, mas tudo isso está num nível de simbologia. A estrutura, você vai olhar, tem 22 arcanos maiores. E tem um arcano que é o louco, que pode ser chamado de outro nome, pode ter uma imagem que não é exatamente aquela que vocês conhecem como aquele carinha que parece um bobo da corte, com uma trouxa de roupa e um animal próximo de um penhasco ou de um caminho, tá? Isso tem tudo a ver com a simbologia do tarô. O que não vai mudar, e o que não pode mudar mesmo, a retirada de algum arcano, tipo, eu acho que não tem nada a ver ter o arcano da morte aqui, eu acho que isso é muito baixo astral, vou tirar. Aí você não pode, né? Isso não pode, aí você tá adulterando o tarô. E também quanto ao seu significado. O significado, ele vai continuar, ele vai se manter, tá? Porque uma coisa é a simbologia, outra coisa é o significado. A simbologia das cartas são códigos para dizer o que elas significam. Entenderam? Então, às vezes, se eu tenho o mesmo significado para aquela carta, mas eu vou beber de fontes e vou criar um deck transcultural, eu posso colocar um símbolo naquela imagem, naquele arcano, que me remete a, por exemplo, a questão da transitoriedade, que é a característica, que é um dos significados do arcano, o louco. Entenderam? Então é por isso que, inclusive, lá em uma lição passada eu falei pra vocês, prefira começar pelos decks clássicos para vocês conhecerem a simbologia clássica e o porquê que tem aqueles símbolos ali. O porquê de ter aqueles símbolos, claro, tem a ver com o contexto histórico, quem fez, qual a influência daquele deck, mas também tem uma relação fortíssima tem que ter com o significado desse arcano. Certo, meu povo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, amanhã tem mais.